A gente vai trazer agora para vocês breaking news na CNN Brasil. O Superior Tribunal de Justiça decidiu aplicar ao ministro Marco Buzzi a pena máxima para magistrados, que é a perda do cargo. O julgamento por assédio sexual acabou agora há pouco. Chega para a gente a informação no Superior Tribunal de Justiça. Daqui a pouco a nossa reportagem chega. Gustavo Uribe. Então se confirmou a tendência, por decisão da maioria, Marco Buzzi, acusado de assédio sexual cometido contra uma jovem de 18 anos, depois ficou-se sabendo que ele também assediava sexual e moralmente uma funcionária, uma servidora do seu gabinete. Esse ministro que vocês assistem agora em tela vai sair do cargo, deixar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça por decisão unânime. Gustavo Uribe, você vai recebendo algumas informações que são importantes sobre algumas divergências apresentadas no julgamento. Mais cedo a Clarice Oliveira falava que ainda diante de todas as denúncias detalhadas, minuciosas sobre a prática recorrente dentro do próprio gabinete do ministro, uma ala do STJ tentava salvar Marco Buzzi, ou seja, impedir que a pena da perda do cargo fosse aplicada. Nós tivemos então o resultado pela perda do cargo. A Gabriela Veras e a Gabriela Boechat estão lá nos informando ao vivo. A gente vai conectar com a Gabriela Veras em instantes. O placar ainda não foi oficialmente divulgado, mas foi unânime a condenação. A grande questão que não foi um placar unânime foi a questão da pena. Por quê? Porque alguns, como trouxe a Clarice Oliveira mais cedo, votaram pela aposentadoria compulsória, ou seja, que Marco Buzzi receberia ainda vencimentos relativos à sua aposentadoria, mas que a maioria votou pela perda de cargo, então ele fica sem receber a aposentadoria. Importante ressaltar, ainda cabe recurso a essa decisão. A perda definitiva do cargo ainda vai ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Até isso ser decidido, ele segue afastado e recebendo a remuneração. Então, o mais importante é, o Supremo Tribunal Federal vai ter de chancelar essa decisão por meio de recurso. E enquanto o Supremo Tribunal Federal não chancelar, nós temos ele recebendo essa remuneração. E só um detalhe, o Daniel Bialski, que é o advogado das vítimas, ele acompanhou esse julgamento. Ele falou com a imprensa ao final dele, declarou que houve unanimidade pela condenação, mas não pela pena, como a gente explicou. Ele também disse que, nesse caso, é a primeira vez que o plenário do Superior Tribunal de Justiça pune um de seus colegas com a perda do cargo. Gabriela Veras, ao vivo conosco, acompanhou a fala dos advogados e pode trazer mais detalhes. Gabriela. Oi, Uribe. Oi, Tainá. Pois é, a gente acompanhou aqui a finalização, desse julgamento e também as declarações dos advogados, tanto da advogada de Marco Buzzi quanto o advogado que representa a vítima, que apresentou a primeira denúncia contra o ministro, aquela denúncia envolvendo o episódio de assédio sexual em uma praia de Santa Catarina. Ele chegou a dizer que era um momento histórico para o Brasil e que representava que qualquer pessoa, independentemente do cargo que ela ocupasse, deveria ser responsabilizada pelos crimes que cometia. Então, ele estava saindo daqui satisfeito com relação ao julgamento que aconteceu aqui no STJ, julgamento esse que começou de manhã por volta das 9 horas, 9h15 da manhã, como vocês estavam explicando agora há pouco. Houve um entendimento unânime de que o ministro Marco Buzzi deveria receber a pena máxima com relação a essas denúncias, de assédio. Houve uma divergência inicial com relação à penalidade que ele deveria receber, se de fato a aposentadoria compulsória seria mantida, como já vinha sendo mantida nesses últimos meses, ou se o entendimento muito recente da terça-feira do Conselho Nacional de Justiça seria aplicado, seria acatado, que é a perda
aí definitiva do cargo e, consequentemente, a perda da remuneração, mas houve maioria para que, de fato, Marco Buzzi perdesse o cargo que ele ocupa aqui no STJ. A gente traz aqui como que fica daqui para frente, né, a partir de agora. O caso será levado à Advocacia Geral da União, que vai, inclusive, apresentar essa ação, né, ao Supremo Tribunal Federal, e aí os ministros do Supremo Tribunal Federal vão definir se de fato há a previsão, a necessidade da perda de cargo de Marco Buzzi. Caso eles definam que sim, aí sim ele perde o cargo de forma definitiva e, consequentemente, a remuneração. Enquanto isso, continua recebendo remuneração aí equivalente também ao tempo de serviço que ele ocupou aqui no STJ. A gente também traz aqui um ponto, né, que no início desse julgamento, o Ministério Público Federal chegou a mudar de posição. Anteriormente, quando não havia o entendimento do Conselho Nacional de Justiça para a penalidade máxima, a perda do cargo, né, havia, portanto, a previsão para a aposentadoria compulsória, e esse foi um entendimento anterior que foi alterado durante este julgamento. Então, o Ministério Público Federal chegou a pedir aqui que Buzzi perdesse, de fato, o cargo de ministro do STJ. Foi a primeira sustentação aí, digamos assim, né, nesse sentido, ainda durante a manhã. Depois disso, os ministros começaram a votar e houve, portanto, esse entendimento unânime que Buzzi deveria ser penalizado maximamente, né, de forma máxima, aí pelas acusações, 2 acusações de assédio sexual de 2 mulheres e, consequentemente, perdesse, de fato, o cargo. Um outro ponto que a gente traz aqui é que dos 33 ministros que compõem aqui o STJ, apenas 28 participaram dessa votação. Alguns ministros, inclusive, se declararam impedidos de analisar esse caso por ter proximidade com o ministro Buzzi, mas, de fato, esse resultado já saiu. Então, a partir de agora, todo esse trâmite será iniciado envolvendo a Advocacia Geral da União e também o Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Obrigada, Gabriela Veras. Bom, antes tarde do que nunca, Gustavo Uribe, a gente vendo o Superior Tribunal de Justiça tomando uma decisão correta no sentido de punir um dos seus, né? Ao que parecia, se não tivesse ganhado corpo, não tivesse ganhado as páginas de jornais, da forma como foi, da forma como a imprensa repercutiu esse tema à exaustão, os ministros teriam simplesmente varrido esse problema para debaixo do tapete. Então, eu deixo aqui o registro desse trabalho com afinco, a imprensa ficou em cima desse assunto. Esse assunto ganhou a devida notoriedade e só assim houve pressão no Superior Tribunal de Justiça para que uma decisão inédita como essa fosse tomada sobre o ministro Marco Buzzi, que sirva de lição para os outros. E tem gente que diminui o trabalho da empresa profissional. É a importância de fiscalização e pressão das autoridades públicas para que elas cumpram com os seus deveres. Agora está na mão do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, essa decisão não faz com que ele deixe de ganhar os recursos. O Supremo Tribunal Federal vai julgar agora esse recurso. Se confirmar a perda de cargo, aí sim ele não ganha absolutamente nada, nem mesmo a aposentadoria.